Olá, meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com vocês falando da palavra de Deus. Nós estamos aqui gravando essa videoaula, então eu quero falar com vocês a respeito da importância da história da igreja cristã. Então eu quero me apresentar a vocês. Sou o pastor Mário Teixeira, o Mário Wellington Silva Teixeira, mas é mais conhecido como Mário Teixeira. Você está vendo aí que é a minha foto com a minha esposa. Sou ministro do Evangelho, pertenço à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, sou membro da CGADB e da Convenção Mineira CIMADEMIL. E também teólogo. As redes sociais é o Instagram e o Facebook. Tem também o Telegram, mas eu botei esses dois aí, que são os principais que vocês vão me encontrar com mais facilidade. Tenho também perfil no Quai e no TikTok também, com mensagens lá que eu boto, com vídeos que eu coloco lá. Você pode também nos seguir lá. Bem, quando nós vamos falar de história da igreja, nós temos que ver a importância que muitos estudantes não têm disponível o tempo de ler volumosos ou volumosas obras referentes à história da igreja. Eu tenho aqui algumas obras interessantes sobre a história da igreja, mas são obras bem compiladas, são obras pequenas, mas quem pode ir numa biblioteca universitária, estudar um pouco sobre a questão da história da igreja, vai encontrar muitas informações interessantes sobre a questão da igreja. Então, a história da igreja ela vai mostrar um ponto de vista do verdadeiro caráter espiritual daquele que faz parte do corpo de Cristo, como a morada de Deus em espírito. Devemos sempre ter em mente, ao ler tudo que é relacionado à história da igreja, que dos dias dos apóstolos até os dias de hoje, sempre existiram duas classes distintas e amplamente diferentes na igreja professa: os meramente nominais e os reais, os verdadeiros e os falsos. Isto, todavia, sido predito, porque eu sei isto, disse o apóstolo em Atos 20, no versículo 29 ao 30, que diz que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho, e que entre vós mesmos se lamentarão, homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, isso aqui é uma coisa muito interessante, porque a história da igreja ela tem uma história que é bem paralela. A história dos verdadeiros e a história dos falsos. Então, na segunda epístola a Timóteo, que nós vamos ler aqui no capítulo 2, versículo 21, Paulo vai advertir. Ele diz: afasta-te, tais exortações são sempre necessárias, sempre aplicáveis, tanto hoje como antes,
Não podemos nos separar da cristandade professa sem deixarmos de lado o cristianismo, mas podemos e devemos nos separar do que o apóstolo ele meramente chama de vasos para a honra. A promessa que é: se alguém se purificar dessas coisas, será vasos para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, nós somos exortados a sermos vasos para honra e vivermos em santidade. Verdades fundamentais. Isso aqui é muito importante. Verdades fundamentais. Quero que você estude. Por exemplo, a pedra do fundamento. Ao iniciar o estudo de qualquer assunto, é bom que se conheça seus princípios, a intenção ou plano original e o primeiro passo em sua história. Temos tais princípios da maneira mais clara e completa em relação à igreja nas escrituras sagradas. Lá temos não somente a intenção original, mas os planos e especificações do grande construtor e o início da história do trabalho em suas próprias mãos. O fundamento foi colocado e o trabalho estava em andamento, mas o próprio Senhor era ainda o único construtor. Portanto, a este tempo, tudo era real e perfeito. Então é bom, segundo aqui o texto, entendermos que o plano original do Evangelho é a aproximação do homem a Cristo. É trazer ele como servo para a presença de Cristo. Então a igreja, ela vai aproximar o homem de Cristo. No final da dispensação dos judeus, o Senhor acrescentou o remanescente salvo de Israel à recém-formada igreja. Então a igreja ela é formada dentro do povo de Israel. Isso aqui é um ponto muito interessante. A igreja começa dentro do judaísmo. A igreja não começa entre os gentios, não começa entre os povos diferentes, mas começa dentro do próprio judaísmo. Mas a mensagem da igreja ela é diferenciada dos textos judaicos. Embora nós servimos o mesmo Deus, nós temos convicção de que a mensagem pregada pela igreja é uma mensagem para todos os povos. Todos os povos. Os judeus eles ficavam apenas na sua restrição religiosa. É interessante porque a história da igreja, conforme o Dr. Jones falou, ela deve ser para o nosso ensino, ela deve trabalhar em nós. Então nós precisamos aprender um pouco sobre a história da igreja cristã. Nós vamos continuar esse vídeo em outro. Vamos fazer uma continuação.